Olá pessoal, mais um vídeo sobre as cartas de Cristo. É a continuação da carta número 2, vídeo 13. Ok? Eu vou ler primeiro onde eu parei, tá? Vou repetir depois. Vamos então relaxar, concentrar, pedir a Jesus Cristo que faça com que a gente entenda as cartas de Cristo e assimile, e que seja retirado de nós todas as coisas erradas que nos ensinaram ou omitiram, que fique dentro de nosso espírito e de nossa mente, do corpo físico, tudo que estamos estudando sobre as cartas de Cristo. Que assim seja. Então vamos fazer a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que erramos, por nós que somos devedores, agora e enquanto necessitarmos. Que assim seja, assim é. Ok. Então, eu havia parado na seguinte frase. O Cristo, né? Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato o Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus, entre aspas, pecados. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância e a satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada, animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava. E ele havia jejuado no deserto. Mas eu impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar ao sumo sacerdote o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Só um instantinho. Ela começou a chorar. Disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria o Messias?
com suas ideias estranhas, só levará nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz, de espírito, descanso absoluto, silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar, pedir inspiração, para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia à minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar. A rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez, enquanto eu estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para esta família. Quem falou isso foi a mãe, tá? A mãe que falou para o Jesus. Agora o Cristo falando. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo o que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se, além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver, então, as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto
Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo, a farinha, o fermento? O que isso significa? É ele, o Messias? Então, meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou, e eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti seu ciúme. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritassem. A tensão em casa aumentou e, sem a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar, mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo. Visivelmente controlava minhas prováveis explosões. Continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia, ela se aventurou a perguntar-me: "Você ainda acredita que Jeová seja um mito?" Cristo respondendo: Jó disse que, se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito que o de uma mãe, acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai, em mim, quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou a meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo, da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se, silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando
de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida, insegura, sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. E se a humanidade fosse indisciplinada, perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová, para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria, pobreza, restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era o costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, sentei-me dizendo, só um instantinho, já volto. Já estou chegando. Tá difícil andar aqui. É frio no chão. Desculpa aí, mas é que eu tô com alergia. Então, continuando a carta de Cristo. Cristo falando, né? Então, sentei-me dizendo, hoje, ele na sinagoga, né? Hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Isto produziu choque, espanto no rosto dos homens que me olharam como atônitos, mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar.
As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que, ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz. Eu disse, é luz. E luz é a substância de todas as coisas visíveis. Vou repetir. E luz, a luz é a substância de todas as coisas visíveis. Corpo de carne. Órgãos dentro do corpo. Tudo é feito de luz. Animais, plantas, árvores, tudo é feito de luz. Na terceira dimensão, as vibrações de luz são lentas. Então, é possível ficarmos assim. Corpo material. Pássaros são feitos de luz. Peixes de luz. Água é feita de luz. Vento é feito de luz. Fogo é feito de luz. Bom, acho que já é o suficiente. Porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Toda a criação está a partícula do amor. Porque nós somos feitos com várias partículas de luz do Criador. A partícula do conhecimento, da fé, do amor, a partícula da justiça, da concepção, geração. 7 tipos de partícula, mas a principal é a partícula do amor que tem, e essa partícula tem a forma do coração. A partícula tem uma parte reta e na ponta tem a sua forma geométrica, sagrada. Outras são assim. Partícula do amor feminina, porque a criação é feminina. A representação na matéria da concepção da criação é a mulher, que é feminina. Formas geométricas das partículas em curvas. Pode ser também assim, ó, outra assim.
em curvas são femininas. Todas que forem só retas, viu? Retas, são masculinas. Geometria sagrada do Criador. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando foi formado o ser, ao mesmo tempo foi previsto as necessidades do ser humano, do futuro ser humano, porque nós fomos mineral, vegetal, animal, elemental e finalmente o ser humano, símil, para depois então evoluirmos para esse corpo que nós temos atual. E o Criador sabe o passado das pessoas, o presente e o futuro. Então o Criador, sabendo que no futuro o ser humano teria necessidades para manter esse corpo, ele fez alimentação. O que ele fez? Árvores frutíferas, legumes, verduras, flores. Algumas flores são comestíveis, se come algumas flores. E ao mesmo tempo ele fez beleza. Eu lembro quando criança, que minha tia me levava na feira, eu era criança, para não deixar sozinha em casa, me levava, né? Eu quando olhava aquelas barracas, achava tão lindo aquelas cores na cenoura, no chuchu, no pimentão, na laranja, na maçã, na melancia. Lindo, lindo. Veja que ele nos provê, né, que parece que é a palavra que se diz. Bom, veja que ele nos deu alimentação e a beleza na alimentação para chamar a atenção, para a gente ter vontade, né, de comer. Porque se você quando compra uma quentinha, essas quentinhas mais baratas, ela vem tudo misturada, né? Ela não vem feijão separado, arroz, vem tudo assim misturado. Aí você olha assim, você olha para aquela comida, a comida até tá boa, gostosa, mas dá-se uma impressão, né? Parece que é um negócio tudo misturado, tudo assim, parece que é para jogar fora, né? Ao passo que você vai comprar no lugar que é o triplo do preço, aí veio feijão separado, veio a proteína separada, o que você escolheu, o arroz ou o legume, tudo separadinho. Aí você olha, tudo bonitinho, né? Aí a pessoa fica com apetite. E nos deu, ele utilizou a água também para nos fazer e deu o alimento da água. Se você passar fome, mas conseguir beber água durante uns diazinhos, você se aguenta, mas se não tiver água, você não se aguenta. Até pode comer alguma coisa, mas vai ter as consequências da falta de água no organismo, né? Bom, continuando. Cristo falando: quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Nos dizem sinagoga, né? Sei lá.
Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevada a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre. E este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros. Então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Então isso chama-se o que, senhores? Proteção de Deus. Estava ali constantemente com ele, a energia do Criador, que está dentro dele, né? Está dentro dele, porque ele já é um com o Criador, com Deus, tem que respeitar aqui com Deus. Então, no momento da aflição dele, Deus sentiu e providenciou a salvação do Jesus, né? Muito abalado por esta experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer. De modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. No impulso abordei-a, perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia, ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me.
Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa de pedra, grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido, dizendo: "Este homem diz que pode ajudar nosso filho." Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me, dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho, entre muitas filhas, e ele culpa a Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse-lhe. Logo verá que seu filho ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante. Cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as minhas mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei, sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai, vida, fluiria pelas minhas mãos para dentro de seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso, maravilhoso o Pai, vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar, do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: agradeço. Estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade, o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: ele está curado, pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros, enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas
que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado, e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Bem, eu vou terminar aqui, vou só anotar. Para a próxima, a carta é bem longa, para a próxima, então, eu leio mais um pouco. Então, senhores, estão prestando atenção sobre as leis judaicas que foram trazidas por Moisés? Porque naquela época as pessoas estavam muito violentas, além de violentas, elas estavam louvando falsos deuses e até animais, orgias, né? Orgias é promiscuidade. Então, Moisés, vendo aquilo, não conseguia, vamos dizer, levar aquele povo para o lado correto da luz, do amor. Então ele começou a falar num Deus vingativo, ameaçando, né? Ameaçando. Aí o povo começou a ficar com medo. E infelizmente essa lei de Moisés ficou como é que é a palavra que a gente diz? Memória. Ficou valendo, né? Ficou valendo naquele povo até hoje, né? Porque os judeus seguem as leis de Moisés. Vendo essa guerra, o tal ministro, eu não decoro os nomes de Israel, que até às vezes tem um sorrisinho que me incomoda, porque, não se incomoda nem do que ele está fazendo, do que está mandando fazer. Ele diz que vai continuar, né, matando pessoas até matar o último Hamá. O pior é que ele diz que matou não sei quem, e ele não mostra. Já repararam? Ele não mostra as pessoas que ele diz que matou do Hamá. Só aparecem os inocentes mortos. Isso já está sendo uma vingança, porque os palestinos, alguns jogavam pedras nos judeus quando iam lá para o lado palestino e mandavam eles embora. Então isso é uma vingança. E também, talvez, psicologicamente, ele esteja
se vingando da Segunda Guerra Mundial. Tudo junto. Porque é incompreensível isso que ele está fazendo. Então, se tinha 3 caras lá, por que não foram os soldados diretos a esses caras e mataram esses 3 caras? Ele está... É a lei de Moisés em vigor, né? A lei de Moisés. E ainda usam aquela porcaria, sim, daquele troço aqui na cabeça, bloqueando o chakra coronário, que Deus tenta ir, e geralmente é de cor preta, né? E não vai, porque tem cor preta que em certas pessoas é um escudo, né? Então, há certas religiões por aí que eles usam o Velho Testamento e o Novo Testamento. E eles seguem algumas coisas do Velho Testamento. O Velho Testamento tem que jogar fora. Embora haja algumas passagens, né, boas. Alguma coisa é boa, mas essa parte da lei de Moisés, do olho por olho, dente por dente, roubou, corta a mão, furou o olho, deu um soco, botou outro cego, fura o olho. Ai, só ir lembrar, nossa, lutou com outro, brigou com outro, aí tirou até o braço do outro, vai lá e tal. Aí roubou, em vez de ajudar a pessoa que roubou, vê se pode ajudar, ela corta a mão. Aí ela vai utilizar a outra mão, porque ela não tem o que comer, aí manda cortar a outra mão, aí fica sem as duas, vai morrer de fome se não tiver ajuda. Porque certamente não tinha ajuda, porque diziam, ele mereceu, então vai ficar ali morrendo de fome. Ou então vai pegar as coisas com a boca. Aí se alguém pegar o cara que pegou a fruta com a boca, aí vai esfacelar ele, vai cortar a língua, é assim a lei de Moisés, né? Então, o Jesus Cristo veio dizer aos sacerdotes que isso era mentira, que isso não é assim, que Deus não é vingativo. Deixa eu... que essa luz aqui também serve como... Essa luz verde serve também como cromoterapia, mas parece que se ficar muito... Se bem que ela não está em cima de mim, parece que dá diarreia se ficar com muito tempo com essa luz verde em cima. A lâmpada é comum, né? É comum, mas é verde. Pode servir um pouco para cromoterapia, mas para fazer mesmo cromoterapia tem que ter um filtro, não sei. Se bem que essa cromoterapia da Terra é diferente da cromoterapia espiritual, né? Porque as lâmpadas são feitas de produtos que não fazem bem para a gente, né? Bom, então voltando, então se desliguem da lei de Moisés. Então o que Jesus quis fazer aqui era retirar aquelas leis antigas dos sacerdotes, mas que eles acharam que estava certo. Por quê? Por que achavam que estava certo? Porque esses sacerdotes, eles foram colocados aqui como, vamos dizer, não chega a ser prisioneiros, né? Tô querendo ajuda porque eu não consigo a palavra para botar aí. Porque esses sacerdotes, eram devedores. Eles fizeram coisas muito ruins aí no astral. A maioria, né, deles vieram de
capela. E eles eram alguns da Atlântida, porque na época da Atlântida foram colocados ali alguns de capela, e também alguns de Órion, né? E eram todos devedores. Então, a espiritualidade, os que trabalham para Deus, né? Eles colocam essa gente numa religião, né? Numa religião, para ver se melhora. Nós temos diretores de centros espíritas, os donos dos centros espíritas, que são devedores, vieram para aprender e para ver se melhora. A maioria dos médios no centro espírita são todos devedores. Alguns até são criminosos cósmicos. Alguns até no passado explodiram planetas nas guerras. Um mínimo de médiuns é que é missionários. E outros missionários que não chegam a mostrar mediunidade. Eles captam, por exemplo, que tem que ser um terapeuta, né? Ou tem que se dedicar a asilo de velhinhos, e por aí vai. Crianças. Mas a maioria são devedores. Então, na Atlântida havia paz, tranquilidade, harmonia com todos. Mas depois que a espiritualidade resolveu colocar esses exilados, devedores exilados, lá na Atlântida, aconteceu o primeiro crime aqui que se sabe, né? O primeiro crime que aconteceu na Atlântida, para depois acontecer outros, para depois as pessoas lá começaram a desvirtuar, a ir para a parte negativa, e começou então, daí em diante, começou com essa influência desses seres que vieram para melhorar e acabaram piorando e influenciando os outros, né? E é isso. Então, mais uma tentativa que Cristo quis fazer com as cartas de Cristo, para botar isso na mente, para as pessoas raciocinar e ver a realidade. Agora, temos um representante dele aqui na Terra, está no Rio de Janeiro, mais uma vez tentando, explicando o que acontece com essas pessoas negativas, né? O karma que elas adquirem, o sofrimento que elas vão ter do outro lado da vida. E, com tantas tentativas de Buda, Sai Baba, Krishnas, tantas até religiões e tantas tentativas, ainda não deu o resultado esperado. E aí o senhor Hercóbulos, o planeta Chupão, já está se aproximando da Terra, segundo aviso da espiritualidade, aí num determinado canal, está se aproximando mais rápido, devido também às guerras, né? Está sendo atraído, ele se atrai pela negatividade, e a Terra aqui, esta dimensão, né, está super negativa, né? Vai ter outros acontecimentos terríveis, até acontecer algo, né, o evento solar ou alguma coisa mais. Tem uma média aí que diz que vai acontecer um estrondo, que está previsto para ano que vem, né? Janeiro. Vai faltar água, não sei o que, luz, não sei. Não sei, eu também só fico observando. Nem providencio nada, nem estoco nada de alimento. Para quê? Não vai durar nada, se isso for verdade. Se não tiver água,
Vai só durar uns dias? Ou seria o estrondo o tal evento solar? Não sei. Então, que eles também, eles falam, mas não falam explicadinho, né? Os seres que vêm avisar através do médium. A população continua cada vez mais negativa. Canais e canais e canais ensinando a pessoa a desenvolver o amor incondicional. Aí correm para a igreja, pensam que isso vai resolver, e não. Você tem que se auto-mudar dentro de si. Mudar os pensamentos. Estou com raiva? Não, não estou com raiva. Pronto. Não quero saber de raiva, não quero, eu perdoo todo mundo, eu gosto de todo mundo, eu amo todo mundo. Substituição dos pensamentos. Aí no outro dia vem a raiva de novo. Substitua os pensamentos. Substituindo. Que você estará ajudando a energia desta dimensão a ficar melhor. Toda pessoa que substituir os seus pensamentos para o bem, mesmo que não façam nada, mas pelo menos substituir, que perdoa, que não tem raiva de ninguém, que quer paz, tranquilidade, quer o amor incondicional, você já está formando uma espécie de egrégora, você está formando uma energia, está atraindo seres do bem. O que vocês chamam aqui na Terra, anjos, arcanjos, isso aqui é a denominação aqui da Terra, porque isso aí são escalas de evolução. Então, senhores, é isso aí. Próximo vídeo vai ser o número 14 e a continuação da segunda carta de Cristo. Paz a todos e que o amor incondicional expanda em cada um de vocês. Recebam energia positiva. Peço ao Pai, Mãe Criador e a Jesus Cristo que através de mim possa passar esta energia de amor incondicional, para que estas pessoas possam desenvolver o amor dentro de si. Esse amor no chakra coronário, que vai até a nossa mente, e assim sentimos com a nossa mente o amor incondicional dentro de nós. Que cada um possa retirar todos os maus pensamentos. Que cada um siga a lei do amor. Que assim seja. Assim é. Gratidão a Jesus Cristo, gratidão a Deus, o Criador. Que assim seja. Tem uma... Ah, sim, eu acabei. Deixa eu ver uma coisa. É que eu estou vendo aqui deve ser reflexo da luz. Reflexo da luz ali da janela, né? Porque aqui, ó, aqui não tem. É porque muita gente vai pensar, está recebendo a luz. Não, olha, aqui não está. Então, é reflexo dali.
O cabelo abaixou agora. Estou fazendo uma experiência aqui, para ver se é, se não é. Reflexo. Bem, senhores, então, tudo de bom. Vamos aguardar a próxima leitura das Cartas de Cristo. Tchau, paz e luz.